Daqui a 173 dias tem Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. No 38º episódio da Parada das Nações, vamos viajar pela história olímpica da tradicionalíssima Austrália. A sigla da Austrália é AUS e os australianos podem se orgulhar em dizer que disputaram todas as edições dos Jogos Olímpicos. As exceções são 1908 e 1912, quando a Austrália disputou os Jogos Olímpicos sob o nome de Australásia, mas ela estava lá. Apesar desta longa história nos Jogos Olímpicos, nem sempre a Austrália foi uma gigante do mundo do esporte. Entre 1896 e a primeira década de 30, a Austrália era um país ali que ia para as Olimpíadas para ganhar poucas medalhas, não era um país que brigava nas cabeças. O mesmo aconteceu no final da década de 70 e comecinho de 80, e a partir do começo de 80 a Austrália voltou a crescer no cenário esportivo, sediou a Olimpíada e hoje é um dos países aí mais respeitados no mundo do esporte. O melhor desempenho da Austrália em Olimpíadas foi em Atenas 2004. A Austrália ganhou 17 ouros, 16 pratas, 17 bronzes, 50 medalhas no total e o quarto lugar no quadro de medalhas. A Austrália só ficou atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Em Melbourne, em 1956, veio o melhor posicionamento australiano, com 13 ouros, 8 pratas e 14 bronzes. As 35 medalhas no total deram à Austrália o terceiro lugar no quadro de medalhas, o que é compreensível, já que na época não tinha tantos esportes assim nos Jogos Olímpicos. Em Sydney 2000, a Austrália ganhou 16 ouros, 25 pratas, 17 bronzes, 58 medalhas no total e o quarto lugar no quadro de medalhas. Após Sydney 2000, a Austrália teve bom desempenho em Atenas 2004, como já citei aqui, e também um bom desempenho em Pequim 2008, quando ficou na 6ª posição no quadro de medalhas. O problema foi pós-Pequim. A Austrália não teve um desempenho nada bom em Londres 2012 e na Rio 2016 a Austrália também não foi bem. Isso, claro, falando de desempenho padrão Austrália. A Austrália é um país que a gente sempre vai exigir algo a mais, porque quem acompanha esporte sabe que os australianos podem oferecer. Na Rio 2016, a Austrália ganhou 8 medalhas de ouro, o que para a Austrália é um número baixíssimo de medalhas de ouro, 11 pratas e 10 bronzes. As 29 medalhas no total deram à Austrália apenas o 10º lugar no quadro de medalhas. Este desempenho foi o pior desempenho dos cangurus desde a edição de 1992 em Barcelona. Na história olímpica, 147 ouros, 163 pratas, 187 bronzes, 497 medalhas no total e a 11ª posição no quadro geral de medalhas. Em Tóquio 2020, a Austrália vai conseguir a tão sonhada medalha de número 500 na história olímpica. Com uma longa história, é claro que a Austrália se destaca em vários esportes. Os esportes que a Austrália mais conseguiu aí um desempenho satisfatório são natação, atletismo, ciclismo, remo, vela, hipismo, tiro esportivo, hóquei na grama, canoagem, saltos ornamentais, triatlo, tênis, levantamento de peso,
taekwondo, tiro com arco, polo aquático, vôlei de praia, pentátulo moderno e rugby sevens. Menção honrosa para o basquete e o softball, que são dois esportes em que a Austrália nunca conseguiu uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, mas são esportes em que a Austrália tem lá sua tradição. No basquete masculino, por exemplo, entre a década de 80 e a década de 90, comecinho ali também de 2000, a Austrália tinha um time bem competitivo, sempre chegava nas cabeças nos Jogos Olímpicos e sempre bateu na trave, sempre foi quarto lugar. E no feminino, a Austrália teve aquela geração sensacional com Lauren Jackson, Penny Taylor, enfim, era um grande time, mas sempre esbarrou nos Estados Unidos, que é outro nível de basquetebol. Vários atletas também se destacaram competindo pela bandeira australiana em Jogos Olímpicos. Ian Thorpe. O Ian Thorpe é considerado um herói do esporte na Austrália. É uma espécie de Michael Phelps lá da Austrália. Em Jogos Olímpicos ele ganhou 5 ouros, 3 pratas, 1 bronze. Destaque para Sydney 2000 e Atenas 2004. Ele era especialista nos 200 e nos 400 metros livre, que foi a prova onde ele conseguiu 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Dawn Fraser, 4 ouros e 4 pratas em Jogos Olímpicos. Tudo isso de Melbourne 1956 a Tóquio, que agora vai ser a sede dos Jogos Olímpicos, 1964. Nos 100 metros nado livre, Dawn Fraser foi dominante, conseguindo o tricampeonato olímpico da prova. Libby Trickty, ela faturou 7 medalhas em Jogos Olímpicos, 4 ouros, 1 prata, 2 bronzes. Competiu nas Olimpíadas entre Atenas 2004 e Londres 2012. Ela era uma atleta que contribuía muito para os revezamentos da Austrália, mas também ganhou várias medalhas individuais em Jogos Olímpicos. Murray Rose, 6 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo que foram 4 ouros, 1 prata e 1 bronze, tudo isso em 1956 e 1960. Na prova dos 400 e 1.500 metros, era a especialidade de Murray Rose, sendo que o bicampeonato olímpico veio na prova dos 400 metros livre. Beth Cuthbert, ela faturou 4 ouros em Jogos Olímpicos em 1956 e 1954. E é a primeira atleta que não é da natação que eu cito aqui no vídeo. Ela competiu no atletismo e o auge dela foram os Jogos de 1956, quando ela ganhou 100, 200 e o revezamento 4 por 100. Em Tóquio, 1964, ela faturou ouro na prova dos 400 metros. Era uma atleta aí, multiprovas e bastante completa. Leisel Jones, voltando aí para o mundo da natação, a Leisel Jones ganhou 9 medalhas olímpicas, 3 ouros, 5 pratas, 1 bronze, tudo isso em 4 Olimpíadas, de 2000 a 2012. A Leisel Jones era uma atleta fortíssima nas provas de revezamento medley. A especialidade dela era a prova do nado peito, onde ela se consagrou nos Jogos de 2008 em Pequim, quando faturou o ouro na prova dos 100 metros. Petria Thomas, são 3 ouros, 4 pratas e 1 bronze para ela em Jogos Olímpicos. Outra atleta aí da natação, que competiu de 1996 a 2004 nos Jogos Olímpicos. A especialidade dela era o nado borboleta
onde ela faturou o ouro na prova de 100 metros em Atenas 2004. Uma atleta que contribuiu muito para os revezamentos da Austrália. Graham Racket, 7 medalhas olímpicas, 3 ouros e 3 pratas e mais um bronze, competindo nos Jogos Olímpicos de 2000 a 2008. O Graham Racket era especialista na prova de 1.500 metros, atleta de nado longo mesmo, prova que a Austrália não é tão tradicional assim, e ele foi bicampeão olímpico em Sydney 2000 e Atenas 2004. Nos Jogos de 2008 em Pequim, ele faturou a medalha de prata na prova dos 1.500 metros. Shirley Strickland, foram 3 ouros, 1 prata e 3 bronzes na história olímpica. Ela competiu nas Olimpíadas de 1948 a 1956. Em 1952 e 1956, ela foi bicampeã olímpica na prova dos 80 metros com barreiras. Hoje é estranho falar 80 metros com barreiras, mas sim, num passado bem distante, a prova era reduzida. Hoje o que se tem é a prova dos 100 metros com barreiras, que é equivalente aí à prova dos 80 com barreiras que tinha aí num passado bem distante dos Jogos Olímpicos. Shane Gould, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Só disputou uma Olimpíada, 1972. Faturou ouro nos 200 e 400 livre, nos 200 medley, prata nos 800 livre e bronze nos 100 livre. Era uma atleta que tinha aí uma especialidade em várias provas diferentes, né? Distâncias diferentes, e uma atleta aí bem completa da história olímpica da Austrália. Drew Gim, do remo, 3 ouros e 1 prata em Jogos Olímpicos, competindo entre 1996 e 2012. Este atleta foi especialista na prova do Coxley para 4 e foi justamente onde ele faturou todas as medalhas olímpicas que tem. Andrew Roy, 3 ouros e 1 prata em Olimpíadas, competindo de 92 a 2000. Um atleta que foi um dos expoentes da dominância da Austrália na prova do concurso completo de equitação no hipismo. A Austrália foi um país realmente muito dominante e não à toa conseguiu o tricampeonato olímpico no concurso completo de equitação de Barcelona 92 a Sydney 2000. Foi uma das equipes mais dominantes entre as décadas de 90 e o comecinho de 2000. James Tompkins, outro atleta que é remista, 3 ouros e 1 bronze em Jogos Olímpicos, tudo isso de 92 a 2004. No Coxley para 4 e no Coxley duplo, ele faturou aí todas as suas medalhas olímpicas. Matthew Ryan, 3 ouros em Jogos Olímpicos, outro atleta do hipismo, especialista no CCE, outro expoente da dominância da Austrália da década de 90, começo de 2000. Em Barcelona 92, ele faturou apenas a medalha por equipes. Em Sydney 2000, ele faturou a medalha de ouro por equipes e também foi o campeão individual do CCE. Rachel Hawkins, do hóquei na grama, que é um esporte mega tradicional da Austrália. Ela tem 3 ouros em Jogos Olímpicos de Seul 1988 a Sydney 2000. Entre os fins da década de 80 e o começo da década de 2000, a
a Austrália era o país dominante do hóquei na grama, não à toa ganhou várias medalhas em Jogos Olímpicos. E a Richelle Hawkins era a atleta craque desses times aí da Austrália que fizeram história nos Jogos Olímpicos e foi também a grande expoente, não à toa, foi a única aí dessas grandes equipes que a Austrália montou a faturar 3 ouros em Jogos Olímpicos. Ninguém mais conseguiu, somente a grande Richelle Hawkins. Jodi Henry, 3 ouros em Jogos Olímpicos e nos Jogos de 2004 em Atenas. Foram medalhas na prova dos 100 metros livre, na prova do 4 por 100 livre e na prova do 4 por 100 medley. Uma atleta que contribuiu muito para os revezamentos da natação australiana. E para fechar, Stephanie Reese. A Stephanie Reese foi uma atleta que atraiu muitos olhares para a natação feminina por conta de ser uma atleta fisicamente muito bonita e também por ser uma atleta bem polêmica. Ela não tinha papas na língua, não pensava muito no que falava, mas era uma grande atleta. Não à toa, em Pequim 2008, ela faturou 3 medalhas em Jogos Olímpicos. Ela ganhou a prova dos 200 e dos 400 medley e ganhou também a prova do revezamento 4 por 200 livre. Foi uma atleta que contribuiu muito para a natação australiana e disputou também Londres 2012, mas infelizmente ela não obteve o mesmo sucesso nos Jogos da capital londrina. A Stephanie Reese acabou se aposentando em 2014, mas ela continua engajada no esporte australiano e continua ajudando o esporte do país dela a se desenvolver no cenário internacional. Para Tóquio 2020, os australianos esperam melhorar muito o seu desempenho com relação aos Jogos Olímpicos Rio 2016. A Austrália investiu até em treinamento militar durante este ciclo olímpico e o país da Oceania espera que esta disciplina militar dê certo nos Jogos Olímpicos da capital japonesa. É claro que para Tóquio, para variar só um pouco, o principal esporte da Austrália é a natação. O Kyle Chalmers é especialista na prova dos 100 livre. Ele é o atual campeão olímpico da prova e foi medalhista de prata no Mundial do ano passado. Nos 400 metros livre, o McHurton é o atual campeão olímpico e foi prata no Mundial do ano passado. O Chalmers e o Hurton foram os atletas que livraram a Austrália de um vexame histórico na natação na Rio 2016. Nos 100 costas, o Mitch Lurkin foi medalhista de bronze no Mundial do ano passado e na Rio 2016 ele foi prata na prova dos 200 metros costas. Nos 200 peito, Matthew Wilson foi prata no Mundial do ano passado. Nos 50 e nos 100 livre feminino, Kate Campbell foi medalhista de bronze nos 50 e prata nos 100 no Mundial do ano passado. A Kate Campbell, que já é uma atleta bem experiente em Jogos Olímpicos, chegou com alta expectativa na Rio 2016, mas não correspondeu. Nos 200, 400 e 800 livre, a esperança da Austrália é a nova queridinha da natação, Ariarne Titmus. No Mundial do ano passado, a menina derrotou até Katie Ledecky. No Mundial do ano passado, ela foi ouro nos 400 metros, ela foi prata nos 200 e foi bronze nos 800. Nos 100 costas, Mina Etherton foi prata no Mundial do ano passado. Nos 200, também nado de costas,
Kaylee McCann foi medalhista de prata no Mundial do ano passado. Nos 100 borboleta, Emma McKeon foi bronze no Mundial do ano passado e na Rio 2016 ela foi bronze nos 200 metros nado livre. É uma atleta multinados, ela consegue nadar bem no livre e manda bem também no nado borboleta. A Austrália tem também revezamentos pesados, muito fortes e que são candidatos para lá de privilegiados na briga pela medalha olímpica. No atletismo, a Austrália tem um único destaque, que é Kelsey Lee Barber. Ela foi ouro no Mundial do ano passado, no lançamento de dardo, no último lançamento, foi a única medalha da Austrália. Ganha lá no Catar e ela, por conta disso, se tornou a grande favorita ao ouro olímpico do lançamento de dardo. A Kelsey Lee Barber, que não foi nada bem na Rio 2016, não chegou nas finais e agora em Tóquio, com mais experiência, maior roupagem, chega aos Jogos da capital japonesa com outra expectativa totalmente diferente. O ciclismo é outro esporte tradicionalíssimo da Austrália. Começando pela pista, a equipe de perseguição masculina foi ouro no Mundial do ano passado. No Kirin, Kaylee McCulloch foi prata no Mundial do ano passado. No Madison, a Georgia Barker e a Amy Curry foram prata no Mundial do ano passado. O Madison é uma prova disputada em dupla. A perseguição feminina em equipes da Austrália ganhou a medalha de ouro no Mundial do ano passado. No sprint, Stephanie Morton foi prata no Mundial do ano passado, mas de Morton ela não tem nada, é uma atleta espetacular e tá muito viva. Na prova do sprint por equipes feminino, a Kaylee McCulloch e a Stephanie Morton ganharam a medalha de prata no Mundial do ano passado e também a dupla australiana está credenciada para lutar forte por medalha olímpica em Tóquio. Na estrada, os destaques da Austrália são Ruhan Dennis, que é o atual bicampeão do mundo na prova da tomada de tempo, ciclo olímpico praticamente perfeito, por conta disso, favorito ao ouro em Tóquio. E Amanda Spratt, que foi bronze no Mundial do ano passado na prova do Road Race, que é a corrida propriamente dita. No mountain bike, a Austrália surpreendeu no Mundial do ano passado com Rebecca McConnell, que foi medalhista de bronze e por conta disso é uma atleta que ganhou notoriedade neste fim de ciclo olímpico. Lutará por uma medalha nos Jogos de Tóquio. Falando agora do remo, a Austrália tem muitos destaques neste esporte. Os principais: na prova do Cosley para 2, o Sam Hurd e o Joshua Hickey foram medalhistas de bronze no Mundial do ano passado. No Cosley para 2 feminino, a Jessica Morrison e a Annabelle McQuintry ganharam medalha no Mundial do ano passado e também lutarão por medalha em Tóquio. No Cosley para 4 feminino, a Austrália é a atual campeã do mundo e o time aí de 4 australiano também é favorito ao ouro olímpico em Tóquio. No 8 com timoneiro feminino, a Austrália foi medalhista de prata no Mundial de 2019. Na vela, os destaques da Austrália são Matthew Uerne, que foi prata no Mundial de 2018 na classe laser, sempre bom lembrar, na vela o Mundial é em ano par e não em ano ímpar, e sempre
é no ano da Copa do Mundo de Futebol. Na NACRA 17, Nathan Outridge e Riley Outridge. Esta prova que eu já falei aqui, que é a NACRA 17, é disputada por duplas mistas, ou seja, um homem e uma mulher, e a dupla australiana foi medalhista de prata no Mundial de 2018. Eles têm parentesco familiar? Sim, são irmãos, o Nathan e a Riley. No hóquei na grama, a Austrália é uma potência. No masculino, o país teve um ótimo ciclo olímpico e é uma candidata muito forte à medalha de ouro olímpica. Na minha humilde opinião, inclusive, a Austrália é favorita ao ouro. No feminino, a Austrália briga por uma medalha. Não é favorita ao ouro, mas está ali no bolo das que podem brigar por prata e bronze. Não dá para me citar atletas do hóquei na grama australiano, porque tanto o time masculino quanto o time feminino são times muito bons e extremamente coletivos. Citar apenas um atleta neste vídeo seria muito injusto com os outros. Na canoagem, o destaque da Austrália vem no slalom. Jessica Fox, com apenas 26 anos, vai para sua terceira Olimpíada. A Jessica Fox, que no K1 foi medalhista de prata em Londres, bronze na Rio 2016, e no último Mundial ela faturou medalha de prata no C1 e no K1. Essas duas batidas na trave, será que vão se converter em ouro em Tóquio? A Jessica Fox é uma das atletas mais regulares dos últimos anos e, por conta disso, tem absolutamente tudo para lutar por duas medalhas olímpicas. Importante lembrar que o C1 vai estrear em Jogos Olímpicos em Tóquio. Nos saltos ornamentais, o destaque da Austrália é Madison Keene, que foi medalhista de bronze no Mundial do ano passado no trampolim de 3 metros. A Madison Keene é muito forte também na prova do sincronizado, mas a Austrália não ganhou medalha. O triatlo me surpreendeu por um fato. O triatlo é um dos poucos esportes que não tem um campeonato mundial. É verdade, não tô aqui com fake news. Podem procurar aí, porque a espécie de campeonato mundial que tem no triatlo é a Itu Series, e não. Itu não é uma homenagem à cidade aqui do interior de São Paulo. Itu significa União Internacional do Triatlo, é a confederação aí que rege o triatlo pelo mundo. Os destaques da Austrália são Jacob Birchwich e Emma Jackson. No tênis, Ashleigh Barty, que é a líder do ranking da WTA, é a estrela da Austrália e é uma forte candidata à medalha nos Jogos Olímpicos. No polo aquático, a Austrália é muito forte no feminino, foi a primeira campeã olímpica da história. Este ano fará 20 anos desta conquista histórica. Inclusive, muito se fala que o polo aquático entrou nos Jogos Olímpicos de 2000 entre as mulheres pelo fato da Austrália ser forte, ou seja, dar aí uma medalhinha a mais para o país da casa. Sendo isso fato ou não, o polo aquático feminino está aí, evoluindo, crescendo pelo mundo. A Austrália foi bronze no Mundial do ano passado, não é um país mais tão dominante, mas tem muita tradição. A tradição australiana tem que ser respeitada e, na minha opinião, as cangurus vão brigar por medalha em Tóquio sim. No vôlei de praia, Taliqua Clancy e Artacho del Solar foram bronze no Mundial do ano passado. O voleibol de praia é um dos esportes mais equilibrados dos Jogos Olímpicos. É difícil prever alguma coisa e essa dupla aí é uma das que estão no bolo para brigar por medalha olímpica. No rugby sevens, a Austrália é forte no masculino e no feminino. Nos dois briga por medalha, inclusive no feminino a Austrália é a atual campeã olímpica.
olho nos alce nos Jogos de Tóquio no rugby. No basquete, a Austrália também tem um time muito bom no masculino e no feminino. Também luta por medalha no masculino. Será que o grande Ben Simmons vai jogar pela Austrália? Ele já falou que tem interesse em jogar Tóquio 2020 com a camisa australiana. Seria massa ver Ben Simmons e Pat Mills juntos. No feminino, é Liz Cambage quem é a estrela da Austrália. O softball retorna aos Jogos Olímpicos e a Austrália tem tradição no esporte. E o softball é um esporte exclusivo das mulheres, é o beisebol das minas, e a Austrália vai lutar por medalha em Tóquio. No surf, a luta por medalha da Austrália é no feminino com Stephanie Gilmore. A Stephanie Gilmore é considerada por muitos a melhor surfista de todos os tempos, inclusive por mim. É uma baita surfista, não teve um 2019 tão brilhante assim, não ganhou o circuito da WSL, mas é uma baita de uma atleta, e Olimpíada é a hora que os gigantes crescem, então eu boto fé em Stephanie Gilmore. E para fechar, futebol feminino, a Austrália vai sediar o pré-olímpico, que era para ser na China, mas por conta dessa história aí de coronavírus, o vírus se espalhando pelo mundo, mudaram os jogos para a Austrália. E a Austrália é favorita à vaga olímpica, lembrando que a Ásia vai qualificar 2 países além do Japão, e o time australiano, em caso de qualificação, lutará por medalha em Tóquio. Olho nas meninas do futebol feminino da Austrália. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem e, por gentileza pessoal, like que é importante, comenta aí embaixo que seu feedback também vale muito e deixa sugestão, porque sua sugestão pode virar pauta aqui no canal. Um grande abraço a todos e eu fui!